Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre carreira, negócios e empreendedorismo na área da saúde. Então, fica com a gente até o fim, porque tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida ouvir como as pessoas estão empreendendo na carreira na área médica, na área da saúde. Antes de começarmos, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Tânia Vieira Joias, que traz luxo e qualidade com design sofisticado. O Instagram dela é @taniavieira.joias, a Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista, e Aqua Quantum, terapia com a garrafa de elevação vibracional, e Aqua Quantum Oficial. E ainda, comprando a garrafa, você recebe de bônus o meu e-book, Comunique-se com Alma. Quero dar as boas-vindas à doutora Mariana Milazotto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu, Cláudia? Obrigada pelo convite, por participar, de poder contar a minha história e, de repente, inspirar aí outras pessoas e, principalmente, outras mulheres, né? Exatamente, e é por isso que eu convidei as pessoas a ouvirem a sua história antes, porque ela é extremamente inspiradora e no sentido de ajudar as pessoas, as mulheres empreendedoras, a terem mais autoestima, mais motivação e mais inspiração para que elas possam trabalhar no dia a dia, né? Então, conta quem é você e como é que você chegou até aqui. Bom, eu sou Mari Milazotto, eu sou fisioterapeuta há 20 anos e é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que nem sempre é fácil e a maioria das vezes é mais difícil, né, do que fácil. Então, lá no passado, quando eu me formei, assim como a maioria dos profissionais que se formam aí, principalmente na área da saúde, você encontra uma série de barreiras. E eu tive a sorte, em algum momento, de ter me destacado na universidade. E isso me abriu algumas portas com alguns professores da universidade que tinham negócios. Então, quando eu me formei, eu consegui me inserir um pouco mais rápido no mercado por conta disso, né? E aí a história vem sendo construída. Eu fui fazendo várias especializações, pós-graduações em muitos ambientes diferentes, e eu sempre tive uma vontade imensa de ter um vínculo com o Hospital das Clínicas, porque quando eu passei na faculdade na USP, em Ribeirão Preto. E eu acabei... Que legal. Mas eu acabei não indo para Ribeirão Preto, porque tem uma história particular, então eu sou filha única. E aí o meu pai conseguiu me convencer a ficar em São Paulo, talvez por interesses próprios dele, mas eu também achei que naquele momento não devia ir para ficar tão longe da minha família. Mas eu tinha essa coisa muito forte na minha cabeça que eu tinha que estar dentro do hospital, né? E aí eu participei primeiro de um processo de aprimoramento dentro do hospital e logo em seguida começou um processo seletivo e eu entrei. E aí, em 2009, iniciou a minha carreira lá. E aí foi uma carreira muito voltada para neurofuncional. Eu trabalhei por 9 anos dentro do Hospital das Clínicas, né? Explica para o nosso público, Mariana, o que é neurofuncional? O que acontecia no hospital... Desculpa, a minha cachorra tá latindo, não sei se dá para ouvir. A gente atendia, onde eu estava, pacientes com sequelas de lesões neurológicas. Então, pacientes que sofreram AVC, pacientes que sofreram traumatismo craniano, lesados medulares, eram pacientes que tinham problemas motores e funcionais por conta de uma lesão neurológica. Então, a gente trabalhava na reabilitação desse indivíduo à sociedade, né? O retorno às atividades de vida diária, enfim, era uma equipe multidisciplinar, e foi lá que eu comecei a ter esse olhar muito voltado para o multidisciplinar, que a gente não trabalha sozinho, que a gente precisa aí
estar atento a outros profissionais e conversar e trocar experiências, né? Só que eu me casei, tive o meu filho, e quando o meu filho nasceu em 2018, eu resolvi sair do hospital porque eu queria realmente ter um pouco mais de flexibilidade em relação a horários, principalmente, né? E no hospital, meu horário era bem engessado, eu tinha um pouco mais de dificuldade. E aí eu parti para estar sozinha dentro de um consultório, mas eu tenho a sorte de que eu estou dentro de um instituto. Então, a minha sala hoje, ela é dentro de um instituto, eu tenho outras pessoas que trabalham comigo, mas eu comecei a ficar cada vez mais sozinha, eu e os pacientes, né? E em que momento da sua vida você decidiu olhar para a mulher com um cuidado especial e um tratamento tão específico que faz com que as mulheres baixem a autoestima, trabalhem com uma produtividade menor, se sintam incapazes de ir a um evento, de colocar uma roupa mais justa? Em que momento que você decidiu ter esse olhar? Então, assim, eu sempre tive um olhar muito atento para as dores e desafios das mulheres. E isso vem desde lá de trás dessa história aí da reabilitação neurofuncional, porque na época, quando a gente pegava pacientes mulheres para reabilitar, era muito mais difícil, porque essas mulheres, além de profissionais, elas eram mães, elas eram esposas. Então, sempre foi um grande desafio. E aí, dentro do Instituto Amato, o doutor Alexandre Amato, lá em 2017, 2016, mais ou menos, começou a falar comigo sobre o lipedema. Ele é um cirurgião vascular, ele é bem conceituado e conhecido como um médico referência no tratamento dessa doença, e eu, como fisioterapeuta dentro do Instituto, ele começou a falar sobre esse assunto comigo, que realmente era um assunto que era desconhecido para mim. Por quê? Porque na universidade eu não tinha tido acesso a essa doença e nem nos cursos de pós-graduação que eu já tinha feito, né? E aí, quando eu conheci o lipedema, eu percebi justamente isso, que era uma doença pouco compreendida, que afetava muitas mulheres, e comecei a estudar. E aí eu percebi que eu tinha encontrado a missão, que era continuar cuidando dos desafios dessas mulheres, dessas pacientes, e tentando ajudá-las a justamente restabelecer a autoestima, porque é uma doença que gera muitas dores, gera muito sofrimento, mas tanto físico quanto emocional, né? A gente tem ouvido falar muito na televisão sobre lipedema. De 6 meses para cá, eu percebi que isso aumentou num volume muito grande, porque também aumentou muito a quantidade de mulheres que têm lipedema. Você trabalha especificamente com a reabilitação funcional do lipedema, né? E você falou que isso traz muita dor também, né? É uma área, Mariana, que pouquíssimo explorada ainda no Brasil, né? O que te motivou a trabalhar com o lipedema e com a reabilitação funcional? Então, apesar de ela ser pouquíssimo explorada, é uma doença que atinge milhares de mulheres no Brasil, e ela começou a estar em destaque, talvez no último ano, porque muitas mulheres famosas começaram a expor essa doença, né? E as pacientes começaram a identificar os sintomas, começaram a se identificar com essas mulheres, né? Então fala um pouquinho o que é lipedema, né? São aqueles buraquinhos que é um pouco além da celulite, porque é mais profunda, né? Isso, é diferente de celulite, é diferente de obesidade, é diferente de linfedema. Então, o lipedema é uma doença microcirculatória que gera uma inflamação crônica, e essa inflamação, para essas mulheres, ela está nas pernas, principalmente, mas algumas nos braços também, mas principalmente nas células de gordura, que tem uma característica diferente das células de gordura normal. E essas mulheres sentem muita dor ao toque, elas têm hipersensibilidade, têm formação de roxos frequentes, e essas células, elas hipertrofiam, elas crescem de tamanho de maneira desordenada e também se multiplicam de maneira desordenada, diferente
de uma paciente que não tem lipedema e ela engorda um pouco mais proporcionalmente, né? E aí, essa gordura em excesso nas pernas, muitas das vezes, ela começa a se tornar um empecilho para essa mulher caminhar, por exemplo, porque as pernas, as coxas começam a roçar mesmo uma na outra. O joelho, a parte interna do joelho costuma ter um acúmulo maior de gordura, então forma uma angulação de perna de frente, que a gente chama de joelho valgo. O pé, por exemplo, ele desaba, elas perdem o arco do pé, então elas têm, além de dores articulares que vão se desenvolvendo conforme a doença se desenvolve, elas têm essa dor, essa hipersensibilidade ao toque. Então, por isso as alterações funcionais, porque são mulheres que às vezes não conseguem mais andar, justamente pela limitação que a gordura ou o excesso de gordura traz, né? E aí o que me motiva é justamente isso, é ajudar essas mulheres a compreenderem essa condição, a entenderem que existe tratamento, que elas podem melhorar, e melhorar não só fisicamente, como toda a autoestima, porque não é só você atender em consultório, você tem que criar um espaço seguro, mas principalmente acolhedor, porque são mulheres que muitas das vezes fecharam as portas na cara delas, disseram que era só frescura, que era só gordura, que era só emagrecer. Então, a grande motivação e talvez o grande desafio é você ser acolhedora, baseada na ciência e conseguir trazer um ambiente seguro para essa mulher, né? Alô? Espera só um pouquinho, Mariana. Eu tô vendo que a tua conexão, ela tá um pouquinho fraca. Se por acaso ficar uma tela preta e ficar girando uma rodinha, não tem problema. Eu sei que é desesperador, mas você volta no mesmo link. Eu não posso sair, porque senão a gente perde a conexão e termina a transmissão. Eu fico te esperando. Tá bom. Que eu percebi 2 travadinhas no seu, tá? Então eu vou voltar agora. Então, me explica uma coisa. Eu, como mentora de carreira e negócios, eu recebo muitas mulheres com essa reclamação de não sentir que o corpo está à altura da carreira e que elas se sentem desmotivadas a ir nas reuniões, desmotivadas a ir em eventos, porque elas têm o lipedema, dói realmente, elas comentam sobre isso. O que é que causa o lipedema? É a vida sedentária, é o estresse, é a gordura? Tá. Ainda está sendo muito estudada a causa, né? A gente já sabe que existe uma história genética por trás, então essas mulheres, elas normalmente trazem algum familiar ou da parte da mãe ou da parte do pai que tem características semelhantes. A gente sabe que tem uma ligação com o estrogênio, então existe uma ligação com fases hormonais da vida da mulher, primeira menarca, gestação, menopausa, e essas fases muitas das vezes são gatilhos para que essa inflamação piore e essa mulher comece a ter sintomas. Então, o grande segredo, além disso, outros gatilhos e bem importantes, como alimentares, também são importantes. Então, o primeiro passo é essa mulher descobrir quais são os seus gatilhos. Às vezes é o estresse, às vezes é a falta de sono, às vezes é o excesso de consumo de açúcar, ou glúten, ou lactose, enfim. Aí descobre-se qual é o gatilho, você tirando o gatilho ou eliminando a maior parte, você já diminui um pouco essa dor, né? Então, esse processo inflamatório todo que faz ela ter essa condição na perna. E aí o tratamento da fisioterapia especificamente é justamente você conseguir, através das manobras que a gente tem em mãos, diminuir essa sensação de dor, de peso nas pernas, para essa mulher conseguir retomar a sua vida, e aí você vai ajustando força muscular, principalmente, de alguns músculos específicos da perna, e ela vai conseguindo começar a ativar
e se exercitar cada vez mais, e aí ela vai diminuindo dores, ela vai parando de ser tão sedentária, e aí muita coisa vem vindo em função disso, né? Então, liberação hormonal quando você faz exercício, controle de estresse quando você faz exercício. Então, assim, é muita coisa que está envolvida quando essa mulher consegue entender quais são os gatilhos e principalmente se permitir ser tratada, né? Como eu falei para você, é uma doença que é cercada por muito desconhecimento, por muito preconceito. Eu recebi muitas mulheres que passaram por diversos profissionais que não sabiam o que elas tinham ou que diziam para elas que era só frescura, que era só emagrecer, que elas não estavam fechando a boca. E são mulheres que por muito tempo fizeram muita dieta e elas ficam super magras em cima, conseguem emagrecer no tronco e as pernas seguem grandes e dificultando aí a vida diária dessas mulheres, né? Então, por isso que eu acho importante aprofundar nesse assunto e tentar mudar essa história, principalmente com profissionais que a partir do momento que entendem o que é essa doença, mudam a vida das pacientes que eles estão inseridos, né? E também a forma como toda a sociedade vai enxergar esse corpo. E você traz esse olhar com cuidado, né? Aumentando até a saúde mental da mulher, né? Porque quando você acolhe, você ouve, você traz ela para si e ela se sente importante, né? Nesse tratamento todo, né? Porque muitas vezes a pessoa se desloca, né? Como se não fosse com ela. Ela vai ao médico, ela busca tratamento, mas ela não interioriza isso, né? Ela não aceita isso, ela reluta com isso, ela é resistente, né? E você construiu uma reputação em um campo na área diagnóstica que ainda é raro, né? Quais são as barreiras que você encontrou no meio médico, como mulher, como doutora, e no campo científico também, para que você pudesse validar a importância desse seu trabalho, Mariana? Bom, a primeira barreira eu acho que é o desconhecimento, né? E aí o desconhecimento científico mesmo, como eu falei para você, é uma doença que tem sido discutida mais recentemente, então as pessoas que estão formadas há mais tempo, elas realmente não ouviram falar sobre isso, apesar de ser uma doença que foi descrita em 1940, mas por muito tempo isso se perdeu, essa informação se perdeu. E aí, quando você pega profissionais que são formados há mais de 5 anos, você não tinha essa informação. Então, eu acho que desconhecimento científico é a primeira barreira. Outra barreira importante que a gente encontra muito é o preconceito e essa gordofobia estrutural. Então, você falou, essas mulheres te encontram e elas encontram um ambiente acolhedor, você mexe no corpo, mas você consegue mexer na mente. Na verdade, eu não tenho formação para mexer na mente, né? Eu não sou psicóloga, mas a minha história de ouvir tantas mulheres todos os dias falando sobre as suas dores, sobre as suas lutas, eu acho que talvez inspire essas pacientes a se sentirem seguras junto comigo. Por quê? Porque eu estou ali para ouvir, a gente sempre fala, e eu falo muito para as alunas da escutativa. Então, você está ali para ouvir, você não precisa dar a sua opinião, mas você precisa dar o espaço para essa mulher ouvir. Por quê? Porque outra barreira que eu encontro e que elas encontram muito é essa questão social, né? Muitas mulheres já ouviram, como eu mencionei aqui, a frase, é só emagrecer, você tem preguiça. E isso invalida muito a dor física que ela está sentindo e o sofrimento emocional que ela está sentindo, né? Então, esse preconceito, ele afasta essas pacientes do sistema de saúde. Então, isso eu acho uma barreira importante. E outra coisa que é importante é essa pouca integração multidisciplinar, que eu acho que é uma visão diferenciada que eu tenho. Como eu vim de uma história que foi construída com trocas entre as profissões, né? Como eu te falei, a gente ficava no hospital e a fisioterapia conversava com o médico, que conversava com o serviço social, que conversava com a terapeuta ocupacional, a psicologia. Então, isso, para o tratamento,
é importante do lipedema, porque exige um olhar conjunto de muitas disciplinas. Então, isso também é uma barreira e talvez seja o que me diferencia, porque eu acho super importante a gente trabalhar em equipe, e essas mulheres percebem isso. E a gente, desde 2008, quando o SUS integrou, né, trouxe as terapias integrativas para dentro dos hospitais e consultórios, passou-se a ter um olhar mais integrativo, né, de corpo, mente e espírito, né, não somos só físico, né, tem alguma coisa por trás dessa doença, né, que é a psicossomática, que está trazendo isso como, despertando esse gatilho, né, e nós vivemos num país que, tirando a questão profissional, tirando a questão do empreendedorismo, que impede que a mulher vá a eventos, né, porque ela não se sente bem e satisfeita com o corpo dela e ainda não consegue ficar de pé, muitas vezes, num evento o tempo todo. Nós vivemos num país tropical, né, Mariana, em que as mulheres, elas passam, né, pela apreciação geral do público, né, porque você chega na praia de biquíni ou de maiô, quantas vezes a gente não vê aquelas mulheres que ficam de canga o tempo todo na praia, não tiram, quando deitam, né, se enrolam que nem uma salsicha na canga para que ninguém muitas veja. Nem vão, né? A gente ouve muitas das pacientes, nossa, faz tanto tempo que eu não ponho um shorts, faz tanto tempo que... Algumas, a gente sabe do grande benefício que é o exercício na água, mas algumas nem na piscina da academia querem ir, justamente porque vai ter que pôr um maiozinho e vai ter que mostrar as pernas, né? Então, isso é extremamente importante de ser considerado. E eu acho que mais importante, a partir do momento que elas recebem o diagnóstico, que elas entendem que não é culpa delas, que é tudo aquilo que elas ouviram de você é preguiçosa, porque você come demais, porque você come escondido, que não é verdade. A partir do momento que isso elas falam muito, né? Que o diagnóstico é libertador, porque elas recebem o diagnóstico, elas entendem que não é culpa delas e elas começam a se aceitar e perceber que são muitas mulheres que vivem nessa condição e que tá tudo bem e que vai ficar tudo bem, né? Acho que você estabelecendo um vínculo de confiança, né, um vínculo estreito com a pessoa, nesse acolhimento, nessa escuta ativa, faz toda a diferença para que a pessoa possa se sentir segura, confiante, né, confiante no seu trabalho para poder até desenvolver as manobras com você, né? Você tem algum caso, algum case, né, de sucesso que você queira comentar, alguma história de paciente, claro que não falando o nome Sim. da pessoa aqui, mas que impactou a sua vida ou a sua carreira e despertou aquele, nossa, eu estou no caminho certo, eu preciso continuar assim? Ah, sempre tem, né? Na verdade, assim, cada história é única, né? E eu sou uma pessoa que eu me emociono muito com as histórias, na verdade. Eu acabo me envolvendo talvez um pouco mais do que eu deveria, né? Mas, assim, sempre tem aquela que te marca mais. E eu lembro de dois episódios aí muito marcantes na minha trajetória. Uma é justamente uma paciente que ficou minha amiga e ela já tinha passado por muitos consultórios e ela sempre ouvia essa mesma história. Ah, é só emagrecer, você tem que ser persistente, enfim. E aí ela chega desacreditada, ela chega com muita dor, ela chega com autoestima abalada, achando que ninguém entende, porque você também tem que considerar que existem sabotadores dentro da casa dessa mulher, né? Não são só os profissionais, é a família, é o marido, é o filho, enfim. E ela chega achando que ninguém entende ela. E aí você acolhe, você explica o que ela tem, você explica o que é a doença, e você explica que existe um caminho, e um caminho de cuidado específico, né? Um caminho que tem luz no fim do túnel. E aí essa paciente, nesse momento, ela fala, ufa, e aí ela começa a chorar, e aí eu me emociono junto, eu choro junto, é uma coisa meio envolvente, assim, né? Apesar de eu ouvir falar que eu não posso me envolver, eu acabo me envolvendo um pouco. E aí você vê essa mesma pessoa, meses depois, uma mulher totalmente diferente, uma mulher com mobilidade reconstituída, com menos dor, que volta às atividades tanto da vida diária dela, na casa dela, quanto atividades de trabalho que ela não exercia mais, né? E aí você enxerga que você pode ser um divisor de águas na vida dessa mulher. Então isso é muito marcante para mim.
E também tem aquela que algumas mulheres passam com a gente, fazem o tratamento clínico, fazem o tratamento conservador, vão para a cirurgia, e aí, nesse momento de imediato pós-cirurgia, eu também faço o atendimento dessa paciente. E aí ela está acordando da anestesia e você já está ali atendendo, mexendo na perna, a gente chama de tratamento intra e transoperatório, porque a gente está ali dentro do bloco cirúrgico, junto com essa paciente. E é uma paciente que você já conhece, e aí quando ela acorda da anestesia, ela fala, eu quero ver minha perna. E aí você levanta a perna para ela ver, e ela vê que ela tem tornozelo, e aí ela chora. Uau! Então, assim, acho que são dois cenários que são comuns, que são marcantes. Eu tenho pacientes na cabeça, assim, que marcaram mais, mas são duas coisas que eu acho que me fazem entender que eu achei o meu propósito, sabe? Isso é maravilhoso, porque a missão e o propósito de vida, eles fazem toda a diferença na vida da gente, né? Faz com que a gente levante de manhã com vontade de trabalhar, né? Porque existem superações, mas principalmente desafios no dia a dia da gente, né? E eu quero saber agora se tem algum momento marcante na sua vida, seja de frustração ou de vitória, que simbolize essa superação no qual você passou pela sua trajetória profissional também. Aí me veio uma história de momento marcante, assim, que lá atrás, em 2009, mais ou menos, quando eu estava no Hospital das Clínicas, eu sempre tive um pai um pouco mais rígido, né? E eu tenho um paciente específico que eu lembro dele, do nome dele até hoje, ele tinha sofrido um AVC, e eu era super jovem, eu era recém-formada, e aí esse paciente caiu na minha grade de horários e eu reabilitei esse paciente e esse paciente voltou a andar comigo. A gente sabe que o paciente que sofre AVC, muitas vezes ele tem essa dificuldade de mobilidade, mas ele recupera, né, do jeito dele, mas ele recupera a mobilidade. E foi um paciente que se emocionou demais e que quando eu trouxe na minha casa essa história, porque eu morava com os meus pais ainda, né? Eu falei, nossa, hoje foi tão legal, o fulano de tal, o seu fulano de tal, a gente se emocionou junto porque ele andou pela primeira vez, porque, nossa, olha como o meu trabalho faz diferença na vida dessas pessoas, né? E aí eu ouvi do meu pai assim, não, mas você, esse é o seu trabalho, você não pode se envolver, você não pode, porque você tem obrigação de fazer ele voltar a andar. E aí eu trago de volta essa história porque foi uma fala que me marcou, porque eu achei muito pesada. Eu falei, gente, será que ele tá certo, né? Por que eu tenho que ganhar dinheiro? É a minha profissão, não importa. E importa, na verdade, né? Então hoje, 20 anos depois de formada e com toda a história que eu construí, essa história lá atrás do seu fulaninho, que eu não vou falar o nome, porque eu tenho contato com ele até hoje, né? Me marcou no sentido de que hoje eu entendo que eu preciso sim fazer a diferença, que é a minha profissão, que é o meu ganha-pão, mas que, poxa, eu fazer a diferença na vida de alguém é muito importante, né? Então eu acho que aquela história lá atrás me motivou a talvez chegar em quem eu sou hoje, né? E a entender que é importante você ser a diferença na vida de alguém, né? É exatamente o que você trouxe, né? Fazer a diferença está ligado à tua missão e propósito de vida, né? Eu reitero isso porque é importante, e eu, como mentora de negócios, carreira, empreendedorismo, eu cuido muito da saúde mental dos meus alunos, dos meus mentorados. Se a gente olhar para trás na história, a carreira ela veio sim de uma profissão, né? As pessoas elas faziam carreira dentro dos bancos, dentro das empresas, elas ficavam uma vida inteira dentro daqueles lugares, e existia assim uma liderança de chefe, né? Aquela liderança autoritária, aquela liderança que não se preocupava com o outro, né? Dos anos 90 para cá é que houve essa mudança de mindset
das empresas, né, com um cuidado específico com a saúde mental, e a partir daí a liderança passou a ser uma liderança inspiradora. Então, isso que o seu pai falou, isso que esse senhor, né, te remete ao passado de 20 anos atrás, é exatamente isso, porque a gente passou por um momento de transição muito específica, né, de olhar para o ser humano com mais cuidado, que antigamente não existia. Então, você está perfeitamente encaixado agora nesse momento atual, desse olhar com mais cuidado, né? E agora eu quero falar um pouquinho sobre negócios e empreendedorismo, né? Porque trabalhar na área da saúde, e você que abriu o seu consultório, atende presencialmente as suas pacientes, né, é extremamente desafiador, né, porque no começo você precisa fazer uma carteira de clientes para poder se manter, né, então como é que foi transformar o seu conhecimento clínico em um momento de negócio escalável, sustentável, até com cursos e atendimentos e programas de formação que você faz hoje, Mariana? É bem isso, né? É transformar esse conhecimento clínico em um modelo de negócio é um grande desafio, porque além de tratar as pacientes, e aí foi o que eu comecei a entender, eu estava ali dentro do meu mundinho, e aí eu tinha acesso àquelas pacientes que vinham até mim. Mas aí eu comecei a entender que eu podia criar soluções que impactassem muito mais pessoas, a partir do momento que eu disseminasse o conhecimento. E como que isso me fez assim? Como a gente está dentro de um instituto que é uma referência no tratamento, a gente começou a receber muitas pacientes lá atrás que vinham do Nordeste, que vinham de Minas Gerais, que vinham do Sul, algumas que vinham até de fora do país para receberem atendimento lá. E eu falei, gente, o que eu mais ouvia era: puxa, mas eu não encontro ninguém na minha cidade que sabe o que é isso. Mas eu não encontro ninguém na minha cidade que sabe pôr a mão em mim. E aí isso foi um insight, porque assim, no começo, o meu foco era 100% assistencial. Era um pouco passivo no sentido de que eu recebia a paciente e eu atendia quem vinha até mim dentro do consultório. E aí, com o tempo, eu percebi que esse meu conhecimento, e principalmente essa minha história clínica, né, essa minha acurácia, ela podia se virar conhecimento, virar curso, virar evento e virar material para que a formação e para que essa doença fosse conhecida por aquela fisioterapeuta que está lá em Natal, que está em Fortaleza, ou que está em Cascavel, enfim. Então, outros profissionais tendo acesso à informação vai beneficiar muito mais pacientes do que só as que vêm até mim, né? Então, isso expande um pouco o alcance da informação sobre o que é lipedema, sobre que ele pode ser tratado e faz o trabalho ele ser um pouco mais sustentável, ele é um pouco mais escalonável, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, de como que veio essa ideia de que cuidar de pessoas é importante, mas construir algo que seja contínuo também. Você falou sobre desafio, né? Você considera que existe algum desafio de empreender na área da saúde hoje? Ah, sim, né? São desafios diários, né? A área da saúde no Brasil, na verdade, é equilibrar o atendimento com a sustentabilidade financeira, porque, como eu falei, você também precisa comer, você precisa viver, né? Então, a gente lida hoje com um grande desafio, que é um sistema de saúde complexo, que a gente possui no nosso país, uma legislação específica e, muitas vezes, uma população que não tem acesso fácil à informação e nem atendimento de qualidade, né? Então, você falou aí hoje das políticas do SUS que foram mudando, mas essas pacientes ainda não encontram, por exemplo, no SUS, o atendimento que elas precisam, porque é uma doença que ainda não é reconhecida como doença, ela entra no Código Internacional da Doença, mas muitos planos de saúde ainda não aceitam como doença, essa paciente tem dificuldade de acesso tanto dentro do plano de saúde quanto do Sistema Único de Saúde, né? Então, o desafio é educar o mercado
tentar mudar o sistema, e no caso do lipedema, por exemplo, as pessoas não sabem nem o que é. Então, é oferecer um serviço e criar uma demanda consciente para você conseguir formar uma equipe, lidar com custos altos, por exemplo, que essa paciente vai encontrar a hora que ela procurar um tratamento de qualidade, e aí você começar a pensar em como você atinge outras pessoas e outras pacientes sem o custo ser tão alto, mantendo a excelência clínica. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? É o jogo diário entre você gerir o seu negócio e pensar que você tem um propósito, né? Eu acho que é bem complicado, mas a gente está indo, a gente tá no caminho. Eu acredito que estou no caminho, né? Isso é extremamente importante. Eu quero saber a sua visão, né, sobre o que é unir a ciência, a comunicação e a gestão de negócios para que um profissional da saúde cresça com solidez, uma vez que você já trouxe todos esses desafios aqui. Bom, ciência, comunicação e gestão, né? A ciência é importantíssima porque ela vai garantir que você está entregando um trabalho de qualidade, né? Porque hoje na área da saúde, e todo mundo que está na área da saúde sabe que você não para de estudar nunca, porque o que era há 5 anos atrás legal para aquela doença, para aquela condição, hoje não é mais. Então, quem está dentro da área da saúde, imagino que em todas as outras áreas, mas na área da saúde, quando você lida com o ser humano, você está estudando continuamente, né? Você tem que se basear em evidências, em resultados. Então, ciência é isso, para mim. Comunicação é como a gente vai fazer essa informação chegar de uma forma clara, de uma forma acessível para quem precisa receber a informação, né? Então, a gente vai traduzir os nossos termos técnicos em algo mais fácil de ser entendido. Então, ciência e comunicação. Então, eu estudo o tempo inteiro e eu preciso que a pessoa do outro lado receba a informação de uma maneira clara e fácil de entender. E aí eu preciso gerenciar para que o negócio funcione, né? Então é ciência, comunicação e gestão andando juntos. Se uma delas falhar no tripé, acabou, na minha opinião, né? Porque quando você está pensando em gestão, você está organizando a equipe. Hoje, então, eu posso falar que eu tenho uma equipe que trabalha em meu nome também, então não sou só eu, mais Mari, que estou ali atendendo a paciente. Por quê? Porque eu precisei escalonar uma hora que eu não tinha mais tempo para fazer sozinha, então eu tenho que gerenciar a equipe, eu tenho que gerenciar as finanças, eu tenho que gerenciar o processo, né? Então esse é um grande desafio, é você unir a ciência, a comunicação e a gestão para você ser um case de sucesso. Acho que é isso. E você levantou um ponto muito importante, porque além de mentora e escritora, eu tenho uma agência de comunicação há quase 20 anos, e o meu grande pilar, que é o pilar o qual eu sou apaixonada, é a área da saúde. Então eu recebo muito médico e terapeuta, e a minha função como especialista em comunicação assertiva é traduzir o Medicase para o paciente, para o público em geral, para que essa pessoa se torne mais acessível, porque o quão forte é a comunicação entre o médico e o público que ele quer atender, ela precisa ser cada vez mais acessível, porque a gente vive num mundo em que a transparência é muito importante. Né? Então, trazer essa facilidade de acesso na comunicação é extremamente importante para que você tire isso do papel e envolva cada vez mais pessoas, né? E a partir daí você vai fazendo um legado, né, de pessoas que você já atendeu e que tem um depoimento extremamente positivo. A Organização Mundial da Saúde entende isso como uma doença, porque está trazendo mais autoestima, mais saúde mental, mais saúde física para essas pessoas, né? E a ciência, junto com a comunicação, elas têm esse papel e esse poder na sociedade também, né? E como você trouxe a questão de legado, eu quero falar um pouquinho sobre a visão do futuro junto com o legado. Me empolguei agora, né? Quais são os próximos passos
que você, como especialista e empreendedora, quer fazer nesse caminho para que você possa levar o seu conhecimento? Cláudia, na verdade, assim, você sabe, porque você lida com isso todos os dias, né? É um grande desafio, né? Quando você começa a pensar que você é a Mari fisioterapeuta que se formou para ser assistencial, e aí, de repente, você está gerenciando outras pessoas que estão atendendo em seu nome, todo mundo tem que ter a mesma visão que você, porque essa pessoa está levando o seu nome para frente, e aí você quer que outras pacientes tenham acesso à informação, que outros profissionais tenham acesso à informação, mas você segue na assistência, que é o seu primeiro, enfim, e aí você é mãe, você é mulher, você sabe que são, assim, muitos desafios, né? Então, às vezes até desanima. Mas quando eu penso em próximos passos, é principalmente ampliar o alcance de informação sobre essa doença específica, então sobre o lipedema. Hoje eu atendo prioritariamente mulheres com lipedema, mas eu também atendo outros grupos de pacientes, né? E aí, falando de lipedema, é formar cada vez mais profissionais capacitados. Então, a gente tem hoje um curso que eu desenvolvi, que é 100% online, que é o Desvendando o Lipedema, que é uma maneira descomplicada, na minha visão, de entender o que é a doença e de conseguir atender essas pacientes. E aí, a gente faz conversas finais com as turmas, né? Às vezes, algumas alunas específicas que eu atendo, e é muito satisfatório ver uma aluna que está ali no Rio Grande do Sul, a outra que está ali em Natal, falando, nossa, Mari, você é uma inspiração para mim, porque hoje eu faço assim, assim, assado, porque eu vi como que você conduziu, e na minha cidade, que é desse tamanho, eu estou virando uma referência. Então, assim, eu quero que cada vez mais mulheres recebam o diagnóstico precoce, mas que cada vez elas tenham mais acesso aos tratamentos de qualidade onde quer que elas estejam, né? Independente de onde ela está vivendo. Então, eu sigo estruturando aí novos projetos, novos eventos, tenho algumas novidades que estão chegando por aí, formação de conteúdo, mas principalmente eventos para unir essas mulheres, porque eu acho que agora é hora também delas se encontrarem, é hora delas trocarem as experiências, delas trocarem as histórias de vida, né? Então, eu acho que muitos são os próximos passos, mas sempre conectando a ciência, a prática clínica e o acolhimento. Eu acho que acolher e escutar ativamente é o grande diferencial das profissionais que se formam hoje. E eu tenho uma história de uma paciente, ela mora em Jundiaí, e ela vem toda semana para São Paulo para fazer o tratamento. Mas ela chegou a procurar profissionais em Jundiaí, e ela disse assim para mim, Mari, sabe o que eu sentia? Que as pessoas queriam me vender coisas. Então eu vou lá na fisioterapeuta, eu tenho uma dor, eu tenho uma sensação, eu quero uma resolução, e a pessoa só está querendo me vender um monte de equipamentos, estratégias, e aquele estilo de tratamento que para ela é só o que funciona. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, é você escutar qual é a demanda, você alinhar a expectativa com a sua paciente e vocês juntas descobrirem qual é o melhor caminho para aquela paciente. E o que eu ensino muito para as meninas é que você precisa falar para a sua paciente que ela tem que ser protagonista no processo. Não adianta ela depositar as expectativas em todos os profissionais que vão atendê-la se ela não estiver querendo mudar, né? Exatamente isso, que foi o que nós falamos lá no início, né? Que o mindset precisa mudar, né? Para que a pessoa se sinta parte integrante nesse processo, né? Porque senão vai ser mais um médico, mais uma clínica, mais um procedimento que ela faz e que não tem resultado. É isso, né? É isso. E eu quero saber de você qual é o legado, né? Uma vez que eu percebo que você tem essa preocupação grande de não só atender os seus pacientes, como também de evangelizar um público novo de profissionais na sua metodologia. Então, qual é o legado que você quer deixar, Mariana?
Bom, a princípio, para as pacientes, é dizer que elas não estão sozinhas, né? Que cuidar do lipedema não é só sobre falar de estética, é sobre, principalmente, a gente está cuidando da saúde, né? E elas entenderem que elas estão inseridas em um mundo que não é só, e que elas podem e devem resgatar a qualidade de vida para resgatar a autoestima. Então, existe um caminho. Então, o legado para as pacientes é justamente isso. Elas entenderem que existe um caminho. E para as profissionais, acho que é um outro legado. É mostrar que o conhecimento pode transformar a carreira, pode mudar a realidade delas. Então, como eu disse para você, eu fico muito feliz de ouvir de uma aluna lá do Sul, de uma aluna do Nordeste, nossa, você é uma inspiração, porque aqui eu estou virando uma referência, porque eu estou fazendo assim, porque eu estou fazendo assado, como você me ensinou, como você está fazendo. Não é que o que eu faço é só o que é o certo, não é isso. E eu acho que tem muita gente boa trabalhando com lipedema, né? Mas eu acho que é você ter humildade, é você andar junto com essas profissionais, para elas entenderem que elas podem transformar suas carreiras. Então, eu quero sim inspirar essas profissionais. Eu já tive até aluno homens falar, às vezes o fisioterapeuta homem vai trabalhar com mulher com lipedema. Sim, porque ele pode ter uma outra visão que as mulheres não têm, né? Então, olhar para o lipedema com seriedade, estudar mais, para que essas profissionais sejam agentes de mudança na vida dessas pacientes, né? Ampliando o acesso das pacientes tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento. Então, é um legado para pacientes e para profissionais. Eu acho que isso é incrível. E é o que eu tenho tentado construir. Exatamente, a partir do momento que a gente começa a evangelizar um público específico, né? Porque além de ser uma tendência, essa disciplina em especial ela está tendo um crescimento, né? E a gente precisa olhar com cuidado para isso, porque ele passa a ser uma tendência para os próximos anos, né? A gente está chegando no final da nossa entrevista, que eu estou amando, eu estou adorando conversar com você aqui sobre esse assunto. Ah, eu também, Cláudia. E eu quero saber se você tem alguma dica para as mulheres poderem identificar qual é a diferença entre lipedema e celulite em casa, para que elas possam buscar tratamento, Mariana. O que a gente fala, assim, quando a gente vai falar do assunto de bate-pronto, por exemplo, lipedema dói, celulite não dói. Então, a hora que você pega numa coxa de uma paciente com uma pressão suave para avaliar a gordura do lipedema ela vai ser dolorida. Ela vai falar a paciente, ai, tá doendo. E a paciente com celulite, ela não vai sentir dor ao toque, né? Então, para quem é paciente, é claro que para quem é profissional é muito mais do que isso. Mas para quem é paciente, é uma maneira simples de identificar. É aquela paciente que o marido encosta a perna nela no sofá e ela sente dor porque encostou. O cachorro que é pequenininho pula nela quando ela está sentada e ela sente dor na hora que o cachorro pulou. Então, é uma dor ao toque que outras pacientes com obesidade, não que a obesidade e o lipedema não estejam associados, muitas das vezes sim, tá? Mas de bate-pronto, quando você fala, o que diferencia? Principalmente a dor. Entendi, essa dica é extremamente importante, né? Porque só quem sente sabe o que é e precisa entender que ali tem alguma coisa diferente que ela precisa buscar ajuda, né? É isso. A Mariana, adorei a nossa conversa. Eu quero aqui que você deixe as suas redes sociais, o seu site, tanto para pacientes quanto para profissionais, para que possam buscar o seu conhecimento. Bom, o Instagram é @marimilazotto, com 2 Es e 2 Ts. YouTube também. E o site é marimilazotto.com.br. Que delícia, adorei a nossa conversa. Desejo muito sucesso para você nos seus cursos, no seu empreendimento, né? Que você tenha muita força, muita coragem todos os dias, né? Para continuar, porque você está num caminho maravilhoso.
É sobre isso. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. E conte comigo sempre que precisar, porque realmente esse tipo de papo me encanta. E eu acho que ser a inspiração para outras pessoas, para outras mulheres, significa que eu cumpri a minha missão. Exatamente, e a função do Carreira e Suas Vozes é exatamente essa, é levar o seu conhecimento impactando a vida de centenas e milhares de pessoas que precisam ouvir o seu conhecimento. Mariana, muito obrigada. Obrigada mesmo. Agradeço a você que está nos ouvindo, que ficou com a gente durante todo esse tempo aí. Eu tenho certeza que se você mandar para aquela amiga que tem esses sintomas, você vai fazer toda a diferença na vida da pessoa também. Me siga nas redes sociais, @CláudiaCardilloOficial e Carreira e Suas Vozes, para você receber mais conteúdo como esse. Até o próximo episódio. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.